Mas este caso E é nesse sentido que eu dou importância ao caso, se calhar mais do que aquilo que vocês deram nas vossas palavras. Para muitas coisas, por isso é que eu disse que íamos a fazer aqui uma abordagem por diversos prismas. Olha, já viste, já fizemos, já andámos aqui. Mas temos mais, porque neste momento o Sérgio é um homem de leis, juiz desembargador jubilado. Nós temos, neste momento, está a decorrer um inquérito e está a decorrer uma investigação. E sabe-se que a polícia vai usar, além da capa da bola, também meios audiovisuais que identificam os prevaricadores. Esse é um ponto. A Justiça vai à procura e vai tentar penalizar e levar a julgamento quem manifestamente se prova que produziu os insultos racistas contra o Marega. Mas depois, na Justiça Desportiva, que a questão é: o Vitória de Guimarães deve ser penalizado? Ou devemos manter isto na penalização individual de cada um dos prevaricadores? Não apenas. Eu acho que é o passo que se tem que dar, forçosamente, para além da punição dos prevaricadores, fazer também pender a responsabilidade sobre os clubes desportivos, porque eles também têm responsabilidade. Que é o que a UEFA e a FIFA fazem. Pura e simplesmente. Não há outra forma. A pergunta do Zé faz todo sentido, porque eu não sei se nós temos capacidade para... Só que o Zé levanta uma questão que é todo o conjunto de regulamentos e legislação existente que são inócuos. Ainda hoje ouvi um oficial da PSP dizer: nós estamos fartos de levar a tribunal indivíduos que insultam a autoridade, que insultam outros espectadores, que se comportam mal e, por incrível que pareça, na semana a seguir já estão nos estádios. Não, e disse mais. E somos recriminados muitas vezes pelos juízes. Mas lá está ao António. Não, e não foi um polícia qualquer, foi só o chefe, o presidente do sindicato. Mas o António repara o seguinte, é aquilo que ainda falávamos há pouco. Nós não podemos dissociar o futebol do contexto global da sociedade. Claro. E hoje é que se assiste, seja nos hospitais, seja nos tribunais, seja em todo ao lado, seja com as autoridades, é a desautorização completa de aquelas pessoas que legitimamente têm autoridade. Mas podemos desejar que o futebol faça da sociedade uma sociedade melhor. E muitas vezes faz. E muitas vezes faz. Muito bem. Eu hoje ouvi. Eu acho que é nesse sentido que nós não podemos voltar a defraudar aquele exemplo. Mas o António, sabe qual é o problema? Que o Marega fez ontem. O gol que o Marega marcou ontem é um gol que merece que nós depois o possamos usar também nesse sentido, mas ouça, de utilizar o futebol para termos uma sociedade melhor, uma sociedade mais digna. Ouvi dois políticos, cada um na sua prestação, que eu fiquei assim a olhar para mim. Um que foi a senhora do Bloco de Esquerda, quer dizer, quase com nojo do futebol, mas como entrava aqui uma questão de racismo, aí já justificava. E outra foi o Dr. André Ventura, que foi de uma infelicidade a toda a prova. Toda a prova. Aquilo foi um tiro, não é no pé. Quando eu depois tentou emendar, não foi tentou emendar. Não, mas ainda faz pior, porque emenda, mas depois reafirma. Reafirma, é verdade. Portanto, era naquele sentido, André, quando eu estava aqui a dizer que uma das coisas que me deram no meio de toda esta tempestade, que me deram algum gozo perceber, foi que nós, em questões que são questões muito sensíveis, como esta é uma questão sensível, não clubatizamos, como muitas vezes clubatizamos algumas das questões. Esta também e havia a tentação, ou podia haver a tentação de transformar isto num Benfica Futebol Clube do Porto, uma vez lá, pelo lado pior que o Benfica Futebol Clube do Porto. Não, mas o António há bocado referiu uma coisa que o André Ventura é dos poucos a fazê-lo. O António disse uma coisa aí que... Mas não tem a ver com o Benfica. Não tem a ver com o Benfica. Não tem a ver com o André Ventura. Exatamente. Não tem a ver nada com o Benfica. Mas atenção. É isso que eu estou a dizer. António, você disse uma coisa que me parece que é importante. O futebol, como qualquer outro fenómeno social, tem que ser muitas vezes olhado de uma determinada maneira. Não pode ser desligado do contexto global da sociedade. Não pode. E isto que aconteceu no futebol tem que ser forçosamente interligado com alguma campanha a que temos vindo a assistir, em termos globais, seja através da deputada do
do livre. Do livre. Agora, sim, do livre. Agora assessores do deputada que está livre. Sim, da Joacim, que é o André Ventura do avesso. Do avesso. Pronto. Eu ia dizer. Eu ia dizer no outro. Porque do avesso. Já se está a rir. Nós sabemos que existem fenómenos pontuais de racismo, porque existem, mas estão muito longe de configurar uma situação generalizada de racismo em Portugal. António, Sérgio, peço desculpa, mas a sociedade portuguesa e a política portuguesa estão a mudar. E pois nós, às vezes, parece que não estamos a perceber. Sabes o que é que eu acho? Estamos a perceber devagarinho. Mas sabes o que é que eu acho? Estão a mudar. Quer dizer, eu vejo aqui, por exemplo, o André Ventura, que é líder do Chega, e as sondagens davam 6%. Sim. As últimas. Insurgir-se contra o António Costa, primeiro-ministro, por este ter-se solidarizado com o jogador de futebol e nunca o ter feito aos polícias, aos professores, aos médicos agredidos. Isto é demagogia. Isto é demagogia. Mas Helena d'Água não canta melhor. Depois vai ser alimentado por uma retórica igualmente má que vem do outro lado e que depois um e outro vão crescendo quando é desta forma. André. Mas sabes o que é que eu acho mais? E esta primeira página da Bola fascina-me por isso. O que é que tu vês aqui? Nós todos temos família, vocês não têm tantos filhos como eu tenho, mas eu teria um desgosto de morte se algum dos meus filhos um dia fosse apanhado num estádio a fazer o que várias pessoas aqui estão a fazer. E repara bem, isto não são miúdos de 12 ou 13 anos aqui dos ultras, não são ultras. Vemos aqui, se calhar, eu não quero individualizar pais de família. Depois tens aí um fenómeno de massas. Fenómeno de arrastamento, porque estás num contexto de massas. Sim. E o que é que se nota? Nós acho que estamos muito mais, e no futebol também, muito mais agressivos, muito mais intolerantes, muito mais violentos e com muito menos paciência. Explodimos a qualquer momento. Eu acho que este caso... Mas mais intolerantes. É verdade. Mas violentos, agressivos. Outro facto positivo deste caso Marega foi mostrar que a sociedade não é isso. Não, tu hoje, quando tu vais àquele reflexo da sociedade que são as redes sociais e o reflexo da sociedade no seu pior, tu hoje não encontraste esse lado pior que o Humberto Eco tratava como idiotice em curso. Hoje não a sentiste tanto hoje assim. Houve uma boa o que prova aquilo que nós já todos dissemos aqui. Que mas nós, como povo, não somos um povo racista. E não, nós temos alguns fenómenos que eventualmente são racistas e temos alguns racistas, como é normal, não deixam de o ser. Agora, e daí também, deixa-me só dizer uma coisa. E muitos deles em stand-by. E daí também lamentar, dada a gravidade do assunto, e percebeu-se logo, não era preciso estar com atenção às televisões, percebeu-se logo, intuiu-se que era um caso grave e que aquilo ia marcar. Este jogador saiu, ponto final. Foi Marega, podia ter sido um jogador do Benfica, eu acho que é isso que marca. Mas a verdade é que o presidente do Vitória de Guimarães e o treinador, para mim, uma grande desilusão. Eu gosto muito dele. Ontem tive uma grande desilusão com o Ivo Vieira. Eu bem sei que... Foram apanhados, sim. Não refletiram o suficiente. Mas foi uma pena. O próprio Ivo Vieira defendeu-se logo à frente. O próprio presidente... Mas isto é daqueles casos em que... Porque o próprio presidente do Vitória, que esteve mal, depois acabou por tentar atenuar o seu lado mais negativo no comentário inicial, dizendo no comentário que não se revia com as declarações do Presidente da Assembleia Geral do Vitória. Também era só o que faltava. O Presidente da Assembleia Geral do Vitória ultrapassou todos os limites. Quando diz que o Marega tem de ir ao psiquiatra. Mais uma vez voltamos àquela questão da violada. Da violada porque não pode usar o decote. Exatamente. Porque, repara, eu acho que é muito justo, porque hoje, em relação a isto, que eu acho que é um bocado o reflexo da sociedade que nós somos, também não podia deixar de dizer isto. Eu acho que a comunicação social teve um grande dia hoje. A todos os níveis, a todas as áreas, quer a nossa primeira página, a primeira página dos desportivos, quase todos eles foram boas. Marcaram hoje. São aquilo que eu há bocadinho dizia ao Luís Simões. Isto aqui deve orgulhar-nos como jornalistas. Mas eu vou vocês permitam-me só um minuto para eu dizer uma coisa que eu acho que nos orgulha como jornalistas e é justo que seja aqui dito, porque no fundo é se calhar a metáfora daquilo que todos nós fizemos e é a metáfora mais perfeita que nós fizemos. A SIC Notícias hoje abre o seu Jornal da Tarde com uma imagem do Marega dizendo: começamos este jornal com o rosto do caráter, da coragem e da lucidez.
A coragem de ser o primeiro futebolista em Portugal e um dos poucos no mundo a abandonar um jogo depois de ouvir insultos racistas. O caráter de desafiar os que tentaram travar sem perceberem que já não era sobre um jogo de futebol, nem sobre o resultado, mas sobre o que nos define enquanto civilização. A lucidez de saber que este é o momento que define um homem, que esta atitude vai muito para lá de um estádio que tem impacto nas ruas, nos bairros, nas vidas dos que sofrem insultos raciais todos os dias. E depois vamos às notícias. Foi assim que isto começou. Eu acho que isto aqui reflete um bocado aquilo que todos nós jornalistas fizemos desta vez. E mais uma vez, isto só nos Mas mais uma vez, ainda bem. Porque ainda nós bem, também, mas deixa-me dizer uma coisa, ainda bem, porque eu também sem querer estragar a festinha, e isso é verdade do que tu acabaste de dizer, nós também temos muita culpa, nós mídia. Porque nós promovemos e damos espaço e damos eco a muito medíocre, a muito incendiário. Basta ver as primeiras páginas dos jornais. E o nosso também não é exceção, também temos culpas do cartório. Nós damos espaço a quem não merece ter. Nesta vez dignificámos-nos. Não, claro que sim. Mas deixa-me só dizer o seguinte: este agora fenómeno, puxámos um bocado a brasa à nossa vez. De vez em quando com razão, isto é uma bela... Foi aberta mais uma oportunidade, e não é para estar a defender o presidente do Sporting, porque este fenómeno tem que ser também ele perspectivado num contexto mais generalizado de violência, de atos indecorosos, de atos que não podem ter lugar nos estádios. Eu, quando falei há bocado, e fui injusto, nas tochas em Guimarães, na invasão do treino quando o Pedro Martins era treinador, daquilo que aconteceu ontem, também não posso esquecer o que tem acontecido em Alvalade. Claro. Com as tochas sobre o Rui Patrício, com as tochas... Mas como é que se compagina isto? Compagina-se num crescente de violência? Sim, num conceito global. Mas depois é difícil encaixar depois num contexto meramente racista. Tanto mais que a claque do Sporting tem sido, nos últimos anos, até dirigida por negro. Zé Manel, porque o conceito... Dirigida por quê? Por negro. Sim, não é? O conceito de racismo... Isto teve um candidato da extrema-direita como candidato. E teve um candidato, exatamente. É verdade. Foi candidato a... Pois foi. Mas esta noção de racismo, no meu modesto entender, tem que ser integrado também no contexto global de violência, porque é uma forma de violência. Pois é. E, portanto, quando é atacado... Quando eu fazia a diferença entre a ideologia e a patologia, mas nós exatamente isso. Temos aqui um caso, eu tenho alguma curiosidade em ver o que é que vai ser decidido pelo Conselho de Disciplina da Federação, pronto, por um lado. Por outro lado, até onde é que vai a investigação policial. Uma alta de juristas todos a dizer que não há provas. E o que é que faz? Não é que não há provas. É se o regulamento aponta para a responsabilidade direta do clube ou não. E isso aí é que... Isso vai ser... UEFA, sim, o Zé toca no ponto. Quando fiz esta questão. Porque assim, eu não sei em termos todos aqueles incidentes, os incidentes que levaram aos jogos à porta fechada na Bulgária, na Sérvia, Sérvia, Itália. Não, mas eu estou a falar dos de seleção. Não, sim, eu estou a falar dos de seleção. Esses levaram porque a UEFA e a FIFA... A Bulgária foi gravíssimo. Gravíssimo. Levou a demissão do presidente Mihailov. Foi. Sim. Agora, a questão, Zé, tu colocas, eu acho que nos nossos regulamentos, se calhar, o clube não vai ser penalizado. Agora, o que eu acho é que mesmo que não seja, a parte fundamental é que isto aqui... Mas houve muita gente apanhada de surpresa, nomeadamente os jogadores de Futebol Clube do Porto, o treinador do Futebol Clube do Porto. Sim. E o Sean Wright Phillips, antigo jogador inglês, que tem sido normalmente, eu diria quase que um paladino desta guerra contra o racismo, insurge contra os jogadores do Futebol Clube do Porto, dizendo que o comportamento deles foi, e passo a citar, nojento, porque tentaram impedir o Marega de sair de campo. E penso que o Gullit fez a mesma também vai no mesmo sentido, a dizer que deviam ter sido todos. Mas isto para dizer o quê? Houve muita gente, o treinador de Guimarães, que não apanhados de surpresa. Foram apanhados de surpresa. Nem sabe o que é, mas o caso foi exatamente na mesma onda. Os 3 avisos consecutivos, o árbitro podia de facto ter terminado o jogo. Não, mas devia ter sido... Mas não podia. Não fez nenhum... Ele não aplicou nenhum dos... Desculpem, eu estive a ler... É um regulamento completamente desfasado. Faz um aviso, depois faz dois, depois faz outro. Não, são casos... Lá está. É a mania muitas vezes. Exatamente. O árbitro tem que ter um poder... Vamos lá ver. Estabelecendo alguma diferença de tratamento... vamos supor
que no meu tribunal, aí comigo a presidir, que havia uma altercação de... Eu não posso estar a pedir, havendo uma altercação, para terem cuidado e depois suspendia a audiência e voltava à sala e aquilo não... Não, a pessoa tem que ter uma atitude imediata. Uma atitude imediata. Que é assim é que se consegue. Eu chamo aos capitães da equipa... E acabou. E chamo ao delegado de jogo ou qualquer coisa. O Zé tocou num ponto. Isto agora virem penalizar o árbitro por ele não ter mandado parar e por não sei o quê. Não, pá, está bem dizer aos regulamentos. Agora, eu não concordo com estas críticas, porque é assim. E nós também temos que ter isso em atenção. Estava em jogo, estava a ser um grande jogo, e estava em jogo 3 pontos que podem ser importantíssimos para... E os próprios jogadores não sabiam sequer quais seriam as consequências se abandonassem o campo. Aliás, os jogadores perdiam o jogo. Nem os jogadores, nem ninguém. O Zé, quando coloca, e muito bem, não sabiam mesmo. Esta questão tem uma outra coisa em aberto, que eu acho que é o mais perigoso. Isto foi didático. Isto foi logo o que nós dissemos. Mas este regulamento tem uma outra questão. Vamos imaginar que se passava da primeira para a segunda e da terceira fase. E na terceira fase, o árbitro dava o jogo por interrompido. É o que o regulamento diz. Mas depois não diz a consequência da interrupção do jogo. É o quê? Ficava o resultado em 2-1, repetia-se o jogo no tempo que faltava, ou fazia-se um novo jogo. E depois? E se isto tivesse acontecido? O que é que... O Porto mesmo saírem todos com uma arega. Ou saírem todos com uma arega. Não, aí eu acho que se saíssem todos com uma arega, perante o regulamento, o Porto perdia o jogo. E se saíssem só 3, ainda podia continuar, não é? Saindo todos, perdia o jogo. Mas isto é um caso... Agora, a questão é outra. Suscita-se aqui... O Marega deve ser castigado pelo gesto que fez. Qual gesto? Fez um gesto obsceno quando estava a sair de campo, que está... Não só faz outro gesto de dedo. Eventualmente como podia levar um cartão amarelo. Ou seja, as atenuantes são... Mas é um gesto, não deixa de ser um gesto. Não deixa de ser um gesto. É como ao Mathieu, dá uma fragatada no de passa de expressão, vai direito ao jogar, mandou-lhe uma fragatada, e ele percebeu que tinha agido mal, depois foi à cabine pedir desculpa e isso serviu como atenuante. O Marega, que já estava, é bom que se diga o seguinte também, aí está a acreditar naquilo que disseram. Marega, que é uma coisa incompreensível, porque estas coisas... Ele foi jogador do Vitória de Guimarães. Era um jogador acarinhado no Vitória de Guimarães e depois de passar para outro emblema, passou... por amor de Deus. Mas havia lá outros casos, o Otávio também. Estava a aquecer, estava a aquecer e já estava a ser bombardeado. E depois, por isso é que o presidente do Vitória de Guimarães foi de uma extrema injustiça, para não dizer de uma extrema parcialidade, porque as coisas na vida têm que ser vistas com equilíbrio e com olhos de ver. O Marega, quando faz o segundo golo, começam a chover uma data de objetos. É quando ele pega numa cadeira ou no banco e põe por cima da cabeça. E aí o árbitro esteve muito bem, aplicou a lei, mostrou-lhe o cartão amarelo. Eu acho que o Marega, vou só dizer isso em relação ao Marega, que esteve muito bem em todas as coisas. Eu acho que foi... sintetizada a sua ação naquilo que eu já disse, que foi o início do Jornal da Tarde. O Marega entrou na história do futebol. E que entrou pelas boas razões, dentro das más razões. E que, tal como a SIC disse, ou como se referiu a ele, em termos de caráter, de coragem e de lucidez, eu acho que o Marega, que teve um dia histórico, que marcou o golo da vida dele, eu acho que ele não pensou em nada. Eu acho que ele não pensou em nada. Ele fez aquilo por instinto. Completamente. Mas isso é que eu ainda gostei mais, foi mesmo genuíno. Acabou, levou tudo na frente. Mas isto que eu vou dizer é uma outra coisa. Já depois de ter pensado em tudo aquilo e de ter percebido aquilo que fez, eu acho que só cometeu um erro. Que foi, naquele post que ele escreve, ter falado do árbitro como falou do árbitro. E acho que não é justo, porque o árbitro ali também se comportou como um árbitro se deve comportar, naquela perspectiva em que o árbitro não deve ser só o aplicador tem que ter bom senso, rígido da lei. Porque tem que se tivesse, tinha-o expulso, obviamente, claro, antes. sim, não é? E não o fez. E, portanto, eu acho que é a única parte infeliz do Marega, e também não era capaz de não ter a oportunidade de dizer isto. O Marega não pode dizer, espero nunca mais me cruzar com este senhor árbitro que não me defendeu, porque não era o árbitro que o tinha de defender ali, e de certo modo acabou por defendê-lo naquela parte final que leva... Há aqui uma